Este mês, a revista Unesp Ciência. I'm here to do your comeback story. Okay, move back a little bit. Yeah. Aí, meu! E aí, tio, não funciona o pisca, brother? O petróleo está, sobretudo, em pequenos poros, poros às vezes até microscópicos. I have considered these questions in a philosophical way. The manifestation of the wind of thought is not knowledge. Nos testes já parecia que ela já conhecia, já estava funcionando, já tinha em casa. O futuro chegou para ela. Miles Ahead, muito Miles, pouco jazz. A matéria feita por Eli Wagner traz à tona o filme sobre o músico e analisa como ele foi produzido. Eli Wagner explica que Miles Ahead não segue o modelo de cinebiografia geográfica. E nem um modelo histórico cronológico. Don Cheadle, diretor do filme, não seguiu nenhum padrão para contar a história de Miles Davis, talvez por dois motivos. O primeiro porque Miles não teve uma vida sofrida, e isso iria inviabilizar o contraponto. E segundo porque mostrar a vida do músico seria o mesmo que contar a história do jazz. Todas as vezes que vou à capital com o meu veículo automotivo, causa-me desconforto a ponto de eu quase entrar em pânico. É assim que se sente o professor Nelson Pedro Silva ao dirigir em São Paulo. No texto que produziu para a revista Unesp Ciência, Nelson explica que o paulistano é solidário, mesmo que o cenário atual sinalize o contrário. Essa afirmação foi baseada em O Nascimento da Inteligência na Criança, de Jean Piaget, que defende que a consciência nasce da dificuldade. Não, mas e aí, se eu tivesse caído, vaião? Não, pisca-pisca, tio. Pisca-pisca. Apesar da brutal crise moral e ética, caminhamos para a solidariedade genuína. É evidente, não por motivos ligados ao coração, mas porque sem ela, nossa existência estará ameaçada de deixar de existir, conclui o professor. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. Para combater o mau comportamento, projetos educativos podem ser uma das alternativas. Na matéria de capa, Sinésio Ferraz Bueno, professor de filosofia da Unesp, fala sobre a banalidade do mal. Banalidade do mal, ele foi proposto por uma filósofa alemã, que é a Hannah Arendt. Dentro de um contexto bem específico, foi o julgamento do Adolf Eichmann, no início da década de 60, né, do século passado. O Eichmann ele foi um oficial nazista que foi julgado na cidade de Jerusalém. E a Hannah Arendt ela foi convidada para fazer a cobertura e atuar também como, enfim, uma analista, né, desse acontecimento. Ela foi contratada por um órgão de imprensa norte-americano. E havia toda uma expectativa da opinião pública em relação ao julgamento, porque se considerava que ali estava
ou que ali estaria um verdadeiro monstro humano, né? Ou seja, uma espécie de psicopata, na medida em que o Eichmann ele foi o responsável pela deportação de judeus para campos de concentração e para câmaras de gás, né? Ele era o homem que se responsabilizava pela contabilidade, pelo planejamento do assassinato em massa. E a constatação da filósofa foi justamente contrário disso, né? Na medida em que ela constatou que aquele homem era uma pessoa comum, como qualquer outra, né? Ele, na verdade, era um burocrata frio, cumpridor de ordens, uma pessoa que tinha um pensamento totalmente organizado por clichês, enfim, ele cumpria ordens, ele realizava suas tarefas de uma forma disciplinada. E era um homem comum, ou seja, não era um psicopata, não era nenhum monstro, né? Uma pessoa, por exemplo, capaz de executar o seu trabalho diário, chegar em casa, beijar a esposa, abraçar os filhos, era um cidadão cumpridor dos seus deveres, né? A partir daí, então, a Hannah Arendt ela produziu esse conceito de banalidade do mal para procurar dar conta justamente desse aspecto comum que o mal assume na sociedade de massas no século XX, né? Na medida em que na sociedade de massas, em função de populações gigantescas que convivem em um território, em territórios pequenos, e numa sociedade altamente tecnológica, altamente desenvolvida, isso acaba propagando certas tendências de reificação, ou seja, de coisificação, né? Digamos que esse aspecto técnico da sociedade, ele acaba propagando tendências de frieza e de coisificação que levam a que as relações entre pessoas se aproximem muito de relações entre coisas. E na medida em que você se relaciona não mais com o ser humano, mas sim como uma coisa, com um objeto qualquer, você não pode ter em relação a ele traços de empatia, à medida em que você não consegue espelhar, né, sentimentos de piedade, de empatia. Tem um artigo do Sigmund Freud, o criador da psicanálise, em que ele apresenta um conceito de Unheimlich, que na tradução em português significa o estranho ou estrangeiro, né? Então, quem representa dentro de uma sociedade é aquela pessoa que é estranha, aquele que vive à margem, aquele que vive à margem da sociedade, né? Em geral, moradores de rua, prostitutas, homossexuais, ou seja, aqueles que estão fora da curva em relação aos padrões de normalidade, aqueles que representam a estranheza. E esse termo estranho, de acordo com Freud, ele apresenta uma ambiguidade, um significado duplo, porque o estranho é, ao mesmo tempo, algo que é distante do sujeito, mas também familiar. De tal maneira que ele acaba se convertendo em uma tela projetiva dos impulsos reprimidos do sujeito. Quer dizer, tudo aquilo que as pessoas normais, digamos, não aceitam em si mesmas, notadamente na esfera da higiene, do trabalho e principalmente da sexualidade, acaba sendo projetado nessas pessoas que vivem à margem. Então, é como se os agressores pudessem se vingar de sua própria impotência. A seguir. Algo de comum em todos esses casos, essas pessoas, os agressores, eles não se dizem pessoas más e se dizem arrependidos após o fato. Aquele sorriso deles é que eles estavam, né, já sabiam o que eles iam fazer. 2 homens começaram a agredir uma travesti. Morreu
de tanto que apanhou. Queimada, assim, a pessoa caçando um lugar para dormir e vir outro e jogar fogo na gente. Eles chegaram agredindo meu amigo Brasil. Pensemos em 3 acontecimentos recentes da nossa história. No ano de 1997, na cidade de Brasília, 3 adolescentes de classe média alta, eles atacaram o índio Galdino em um ponto de ônibus, queimaram ele vivo. Depois alegaram que queriam apenas fazer uma brincadeira com ele e pensaram que era um mendigo. Alguns anos depois, em 2007, na cidade do Rio de Janeiro, novamente adolescentes de classe média alta espancaram brutalmente uma empregada doméstica em um ponto de ônibus. Depois se disseram arrependidos e alegaram que pensavam que se tratava de uma prostituta. E mais recentemente, na noite de Natal de 2016, na cidade de São Paulo, um vendedor ambulante foi espancado até a morte por 2 homens jovens. O que amarra todos esses casos e que tem uma relação com o conceito de banalidade do mal é que são acontecimentos em que a brutalidade, a violência extrema, elas não encontram uma explicação fundamentada no fenômeno social da criminalidade. Não se trata de criminalidade, né? Não é assalto, não é roubo, não é sequestro. Ela também não pode ser explicada por algum tipo de patologia cerebral. Eles não são psicopatas. Ou seja, são homens comuns que agiram em grupo e em um determinado momento aquela pessoa deixou de ser um ser humano. Tanto é que após o crime há algo de comum em todos esses casos. Essas pessoas, os agressores, eles não se dizem pessoas más e se dizem arrependidos após o fato. Why do you describe Eichmann's offenses as crimes against humanity? Because Jews are human. The very status the Nazis try to deny them. A crime against them is, by definition, a crime against humanity. I am, of course, as you know, a Jew, and I've been attacked for being a self-hating Jew who defends Nazis and scorns her own people. This is not an argument. That is a character assassination. I wrote no defense of Eichmann, but I did try to reconcile the shocking mediocrity of the man with his staggering deeds. Trying to understand is not the same as forgiveness. I see it as my responsibility to understand. It is the responsibility of anyone who dares to put pen to paper on this subject. Since Socrates and Plato, we usually call thinking to be engaged in that silent dialogue between me and myself. In refusing to be a person, Eichmann utterly surrendered that single most defining human quality, that of being able to think. Segundo a Hannah Arendt, é preciso investir na reflexão, ou seja, no pensamento. Se esses fenômenos eles puderem ser pensados, né, eles puderem ser vistos como algo que pode acontecer com qualquer pessoa, se eles puderem ser conhecidos, eles talvez possam ser evitados, né? E aí o caminho seria o de uma educação voltada para a reflexão crítica e subjetiva das pessoas acerca de sua própria natureza. Do ponto de vista filosófico, é o antigo e conhecido conhece-te a ti mesmo, socrático, né? E do ponto de vista do Adorno, tais acontecimentos talvez possam ser prevenidos mediante uma educação sensível, né? Uma educação que desde a infância valorize as emoções, valorize os afetos e que nesse sentido impeça que as pessoas se tornem frias, impeça que a frieza ela se propague
pela sociedade como um todo, né? Dessa maneira, então, por meio de uma educação voltada para o pensamento e voltada para o contato afetivo com o mundo, que você talvez possa criar pessoas mais humanas e incapazes de ver o outro apenas como uma coisa. Talvez nesse sentido elas possam ser imunizadas contra um contexto geral de coisificação. Desse ponto de vista, o mal ele não advém, ele não se origina de potências demoníacas, né? Ele não se origina de patologias cerebrais, ao menos em relação a esses casos. Então, ele é pura e simplesmente responsabilidade dos homens. Então, o desenvolvimento da autonomia pensante e da autonomia emocional, ele talvez possa, nas próximas gerações, interromper esse ciclo de violência bruta e comum, banal. This inability to think created the possibility for many ordinary men to commit evil deeds on a gigantic scale, the like of which one had never seen before. O filme chamado Hannah Arendt, sobre a vida dessa filósofa, né? Ele é uma sugestão muito interessante, porque é um bom filme, com boa direção e retrata muito bem o contexto todo relacionado com o julgamento do Adolf Eichmann, inclusive com cenas originais do próprio julgamento. Então é uma sugestão aí para quem se interessar pelo tema. O 20 de fevereiro foi o Dia da Justiça Social e o professor Alceu João Gregory da Unesp de Assis explica que ela não pode ser estabelecida através de leis subjetivas, onde cada nação, cada religião, cada indivíduo estabelece a sua de acordo com suas crenças. O professor afirma ainda que sem justiça social, nação nenhuma estará a salvo. A seguir, rochas porosas com boa permeabilidade são fundamentais, né, para a geologia do petróleo, para a formação das reservas petrolíferas. A cidade de Rio Claro, que fica no interior paulista, terá um parque geológico municipal. A área destinada para a obra é rica em rochas que contam um pouco da história do planeta Terra e será estruturado para o turismo científico, escolar, cultural e lazer. Outra característica do município é que a região de Rio Claro foi pioneira na exploração de petróleo e a Unesp tem pesquisas renomadas na área. Mas você sabe de onde vem o petróleo? O petróleo está, sobretudo, em pequenos poros, poros às vezes até microscópicos, né? São nesses poros que o petróleo, vindo de profundezas maiores, muitas vezes se aloja e impregna e empapa essa rocha. Portanto, rochas porosas com boa permeabilidade são fundamentais, né, para a geologia do petróleo, para a formação das reservas petrolíferas. A camada pré-sal, um excelente reservatório de petróleo, situa-se a 7 quilômetros abaixo do nível do mar. Foi formada há 120 milhões de anos. O petróleo veio mais de baixo, de rochas escuras orgânicas. Este petróleo bruto será extraído e levado por navios e dutos a refinarias. Nós chamamos de rocha calcária pré-sal, por quê? Porque ela está debaixo de uma larga camada, né, uma espessa camada de sal. E o sal funciona como se fosse uma impermeabilização, é uma grande camada impermeabilizadora, digamos assim, né? É um selante, tá? Esse sal, ele ficando sobre a rocha porosa, ele impede que o petróleo saia da rocha porosa e venha para cima. Então ele fica ali prisioneiro, esperando que o homem faça um poço de petróleo
e uma vez atravessada a camada de sal, ele vai encontrar a rocha porosa empapada de petróleo. O professor Dimas Dias Brito, coordenador do Centro de Geociências Aplicadas ao Petróleo, Unespetro, ressalta alguns pontos que considera de alta relevância. O petróleo no Brasil, altamente concentrado em bacias sedimentares submarinas, é retirado tanto de rochas localizadas acima da camada de sal, o pós-sal, quanto de rochas situadas abaixo da camada de sal, o pré-sal. O óleo do pré-sal é mais nobre que o óleo do pós-sal, portanto tem maior valor de mercado. Em resumo, o professor enfatiza que o pré-sal tem uma importância altamente estratégica para o nosso país, tanto do ponto de vista energético quanto econômico. Você já parou para pensar o que significa a palavra olhar? Olhar pode ser prestar atenção, sondar, tomar conta, examinar. Mas hoje vamos ver que olhar também pode ser sinônimo de inclusão social e valorização de muitas vidas. Em São Paulo, o grupo de professores, pesquisadores e alunos tem trabalhado em ferramentas e aplicativos que têm mudado a vida de muita gente. O start mesmo desse projeto começou com o caso da Ana Amália. Ela teve um AVC aos 30 e poucos anos e esse AVC desenvolveu-se para uma síndrome de Lockheed, então ela parou de se comunicar, ela ficou totalmente paralisada do pescoço para baixo, conseguia mexer exclusivamente com o queixo e parcialmente com os olhos. Na época, a Rosângela estava desenvolvendo um projeto que envolvia jogos e artes e viu que ele podia ir muito além. Foi então que Ana Amália passou a fazer parte do projeto Interfaces Físicas e Digitais para as Artes, da difusão à inclusão. A pesquisa se realiza numa parceria entre o GIP da Unesp, o BRAC da Universidade de Barcelona, que tem a coordenação de Joseph Cerdá, o Mobility Lab e a Unicamp. Os produtos serão distribuídos ao modelo Creative Commons, com rotinas, scripts e orientações para que os interessados possam reproduzir e se adaptarem ao modelo Faça Você Mesmo, mais conhecido como Do It Yourself. Outro grande diferencial da pesquisa é que os produtos têm como objetivo a inserção social e não a comercialização. Nesse sentido, o equipo de Barcelona pues cada vez encuentra más posibilidades, no solamente tecnológicas, sino creativas, para poder cooperar con la gente de la Unesp, para poder cooperar con el grupo de Brasil y realmente poder encontrar soluciones. A Rosângela foi em casa conhecer a Samara, conhecer a figura, né? E trouxe para cá para fazer o teste e ela adorou. Colocaram o aparelho, nos testes já parecia que ela já conhecia, já estava funcionando, já tinha em casa. Então, o futuro chegou para ela. Esse daqui é um dos dispositivos que a gente está testando nos nossos experimentos no grupo de pesquisa. Ele é composto basicamente por 2 câmeras e uma armação que foi feita numa impressora 3D. Tá? Essa daqui ela é uma câmera que ela fica voltada para frente, para o que o usuário está enxergando, e essa daqui é uma outra câmera que ela fica voltada para o olho do usuário. O software ele cruza as 2 imagens para identificar para onde o usuário está olhando. Parte do sistema que foi desenvolvido, ele faz o uso dessa leitura do dispositivo em códigos. Então o sistema ele está configurado para quando o usuário olhar para esses códigos e o usuário disparar uma ação usando o olho, que é piscar para ligar ou desligar o sistema automaticamente vai falar uma palavra ou uma frase que está relacionada com esse código. Uma das próximas ações será criar um projeto de crowdfunding.
Por que nós precisamos do apoio? Nós precisamos do apoio para desenvolver os protótipos, para desenvolver as rotinas, para desenvolver os modelos que poderão ser reproduzidos gratuitamente por aí. O Unesp Ciência fica por aqui. Até a próxima!